Rapaz, acho que não teria necessidade de vender ninguém. Só no final do ano, e aí com um lucro certamente maior, depois de conquistar também um dos principais objetivos, que é voltar à Série B. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team. Bora junto aqui chegar a essa marca de 22 mil inscritos no YouTube. Se você está assistindo aqui e ainda não se inscreveu, conta o seu like, com a sua inscrição para chegarmos a esse objetivo. Aqui que nós trazemos em média todo dia, né, um vídeo do CSA e a atualização do mercado de transferências aqui para vocês, combinado? Vou deixar essa matéria então lá do Globo Esporte. Zagueiro Leonan Santos se apresenta ao CSA. O jogador estava por último então no Mirassol, né, e chega para o decorrer da temporada. Além dele, o Jackson também já tinha sido contratado, que estava por último no Amazonas. É um jogador que, pelo que a gente vê aqui, né, canhoto, 1,89 m de altura, estava por último no Capivariano, onde fez uma boa campanha na segunda divisão do Campeonato Paulista. Ele foi contratado pelo Mirassol como uma contratação ali pontual. O Mirassol teve alguns problemas na defesa, porém ficou no banco só em 2 jogos no Brasileirão da Série A, né? Realmente era difícil de imaginar ele tendo espaço na primeira divisão, até porque ele chegou em abril. Então em abril já tinha começado a Série A, ficou no banco contra o Grêmio e contra o Juventude fora de casa. Anteriormente, né, ele já tinha se destacado também pelas algumas equipes, principalmente do interior do futebol paulista, como por exemplo o Capivariano, 15 de Jaú, Desportivo Brasil. Passou também bem pelo 13 da Paraíba no ano passado, 16 jogos, e em 2020 foi quando aqui também pelo 13 e pelo Sampaio Corrêa, um jogo só em 2023, né? Então é um jogador que sinceramente não vejo que vai chegar para ser um titular absoluto, muito mais um complemento, né? Para complementar o elenco no decorrer da temporada. Obviamente pode ser que ganhe a posição, vai depender dos treinamentos e dos jogos dele dentro e fora de casa. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. E aí muita gente também pensando, né, que essa chegada de defensores pode ser uma situação parecida, por exemplo, com o Betão, que vai lembrar, também tem a mesma idade, chegou não vindo de boas passagens pelo Velo Clube, Sampaio Corrêa, e assumiu a posição, né? Então o Leonan pode ser preparado para esse ano, para o ano que vem, e assumir a posição. Vou deixar essa matéria aqui, ó, lá do portal terra.com, onde destaca o seguinte: Betão do CSA atrai interesse no Brasil e no exterior após brilhar na temporada. Vive uma fase muito boa na carreira e aí tem proposta de clubes da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, ele fala aqui, ó, dessa forma atraiu olhares dentro e fora do país. 2 clubes da Série B, não foram divulgados os nomes, tá? Um da Ucrânia e 2 da primeira divisão do futebol português realizaram sondagens pelo jogador. E um clube da Série B e outro português apresentaram propostas oficiais pelo atleta, né? Então não foi só especulação, só no boato ou algo nesse sentido. E ainda aqui destaca, ó, foi eleito também pelos portais alagoanos como o melhor zagueiro da competição do estadual. Apareceu também na seleção das oitavas de finais da Copa do Brasil, nos jogos de ida. Foi muito bem, e ainda em levantamentos por outras plataformas, como até no próprio SofaScore, que aparece realmente como um dos melhores defensores. Igual eu deixei aqui para vocês, ó, o desempenho dele na Copa do Brasil pelo site SofaScore, teve nota de 8.1 contra o Vasco da Gama, 7.2 na volta contra o Grêmio e 6.6 na ida contra a equipe do Grêmio também, né? Então isso só nos jogos agora mais recentes. No total, ele tem uma nota média bem interessante na competição até aqui e sinceramente não ficaria surpreso se fosse eleito, né, um dos melhores zagueiros aí também no jogo da volta. Tá aqui o desempenho dele na Série C do Campeonato Brasileiro, zagueiro que é destro, tem 1,88 m, joga muitas das vezes também pelo lado esquerdo, né? Competição realmente, nota dele até que é boa, 6.74, tirando as últimas partidas dele aqui. O último jogo contra o Londrina não teve uma nota muito interessante, né? Até porque ele foi expulso naquele jogo. 35 partidas, 2 gols, ainda tem uma assistência, nessa Série C, 1 gol e uma assistência, tem sido titular absoluto. E é igual eu falei, né? Uma boa campanha pode mudar completamente a carreira do jogador, o CSA dependendo, ganhando uma compensação financeira também pelo atleta. Pelo que eu vi aqui, o contrato dele não mostra até quando que vai. Acredito eu que já deva ter uma extensão, né, desse vínculo para não perder o jogador no final dessa temporada. No ano passado não foi bem pelo Sampaio Corrêa, 2024. Só entrou em campo 14 vezes, né? Ele foi bem pelo Sampaio Corrêa, mas foi uma temporada que ele chegou no meio pro final. Então foi o ano que ele menos jogou, né? Uma temporada comparada com essa agora de 35, só jogou 14 jogos, porém havia sido titular numa campanha bem razoável do Sampaio Corrêa, já vinha de um bom destaque e agora chegando pro CSA e assumindo, né, essa posição. Sinceramente acho que pode ser um bom negócio,
mas não faria agora, estando, né, envolvido em Copa do Brasil, em reta final de Copa do Nordeste, Série C, não compensaria você abrir mão do principal jogador no sistema defensivo, né, para defesa mesmo, diferentemente do Enzo, que ajuda muito no ataque. Eu, particularmente, não veria essa necessidade. Ainda mais ele ficando até o final do ano, pode ser que apareça propostas de clubes da Série A aqui no Brasil ou de outros times do futebol asiático, europeu, que aí você consiga uma compensação até maior. Os clubes sabendo que você não está com pressa, né, para vender seus jogadores e tem uma condição financeira melhor por conta da boa campanha na Copa do Brasil, pode ser que realmente consiga um negócio bem mais interessante e você venderia ele agora, você acha que não? O espaço para comentários vai estar aqui aberto. E aí agora fica aquela pergunta, né? Será que poderia também o Betão e o Enzo deixarem o clube depois desse jogo na Copa do Brasil? Os dois já receberam propostas oficiais, o Enzo inclusive do Grêmio, né? De quase 3 milhões e meio de reais, podendo passar de 4 milhões. Lembrando que o Enzo tem 60% dos direitos econômicos ligados ao CSA. O Betão não consegui ver qual que é o percentual ligado à equipe alagoana, tá? Além disso, essa situação bem parecida, os dois vivem uma boa fase. No último jogo, Inter contra o Botafogo fez 2 gols, havia marcado também contra o duelo contra o Ferroviário e foi muito bem no jogo contra a equipe do Vasco também, nota média de 6,61. Só não foi melhor do que o jogo que ele marcou, né? Então dá pra ver que é um lateral que tem chamado muita atenção. Posição bem rara, idade jovem também, só 23 anos, pode ainda ter uma venda bem interessante, seja para o Grêmio ou para o futebol europeu. É igual eu falei, né? É um jogador que está sendo preparado desde o início dessa temporada para ele ser o titular, assumir a posição, e ficaria bem surpreso se ele não fosse negociado, espero eu, que só no final do ano, mas com uma venda que talvez seja até recorde, né, para o CSA, talvez 8, 9 milhões de jogos até aqui na Copa do Brasil. Foi muito bem, inclusive, contra o Vasco, tem chamado a atenção de mais clubes, porque é uma posição cada vez mais rara, né? Lateral esquerdo aqui no Brasil, e jovem desse jeito, só tendo 23 anos, chamou muita atenção. Tá aqui, ó, a proposta, valor na casa de 3 milhões e meio de reais pelo lateral esquerdo que havia recebido essa proposta, mas, igual eu falei, o CSA levaria menos do que isso. Então, basicamente metade, né? 2 milhões de reais, 2 milhões e 200, seria um valor bem mais baixo, né? Que na minha opinião, o que ele vale, e como tem contrato até o final de 2027, se eu fosse o CSA, não venderia o jogador tão cedo, esperaria a final das competições, pode conseguir uma classificação contra o Vasco, pode conseguir o acesso na Série C, fora ainda um título da Copa do Nordeste. Então, é muito importante, é uma reta final muito interessante, e eu não desfazeria do principal jogador, a não ser que fosse uma baita proposta e, por exemplo, um outro jogador vindo, igual, eu até deixei separado aqui, ó, por exemplo, Felipe Jonathan, que pertence ao Fortaleza, está emprestado ao Mirassol e não tem conseguido jogar no Mirassol. Ele jogou um jogo até aqui, foi titular contra o Vasco, onde o Mirassol perdeu o seu lateral esquerdo titular, né? Depois de 8 jogos ficando apenas no banco. Tem contrato com o Fortaleza até o final de 2026. Então pensa, né? Por exemplo, vai ter um empréstimo do Felipe Jonathan, mais 4 milhões pela compra do Enzo, por exemplo. Pode ser uma boa. A grande questão é, Felipe Jonathan sairia de um clube da Série A, mesmo não conseguindo jogar, para um time da Série C? Claro, pode ser que ano que vem o CSA esteja na Série B, mas ainda assim não seria uma negociação fácil. Mas eu queria dar um exemplo aqui para vocês verem, né? Talvez possa ser uma boa, sem ter que perder, sem dúvidas, um dos principais jogadores do atual elenco. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Além disso também, tem um outro nome que eu vou deixar aqui em destaque, que é o Kevin Andrade. Por exemplo, né? Um empréstimo desse jogador em troca, por exemplo, do jogador o Enzo indo, né, mais uma compensação financeira. Tem 12 jogos o venezuelano nessa temporada, um gol e uma assistência. A grande questão é, quando a gente vai ver o último jogo dele, foi no dia 21 de maio contra o Retrô, e aí anteriormente no dia 17 de maio contra o Vasco da Gama, então não tem conseguido jogar. Isso não é de hoje, ele foi comprado em 2024, vindo lá do futebol venezuelano, onde ele somou 35 jogos, 7 gols e mais 5 assistências, né? Se você for ver o desempenho dele no ano passado. Só que ele começa o ano bem e acaba perdendo essa posição como titular. Ficou muito tempo aqui, entrando no finalzinho, 6 jogos sequer, sem jogar. Então ele foi perdendo esse espaço e foi comprado a um preço alto, né? Foi no total 3 milhões, um total que é basicamente isso, 3 milhões e meio de reais, 3 milhões de reais o jogador. Eu acho que o empréstimo poderia ser uma boa até para ele, né? Ter um pouco mais de sequência, que não tem ocorrido nessa atual temporada. Lembrando, o vínculo dele até o final de 2028, acho que o empréstimo pode ser uma boa para todas as partes. Lembrando também que
só deixar aqui o desempenho dele nessa atual temporada. Não dá pra gente ter muitos números, né? Porque na Série A foram só 5 jogos. No ano passado, 13 partidas, 4 como titular, 1 gol na primeira divisão. Também jogou aí a Libertadores, né? Uma partida aqui na temporada atual. E ano passado, Sul-Americana, né? Que o Fortaleza estava. Tá aqui, ó, 2024 também. 5 partidas, nenhuma como titular. Enfim, acho um bom jogador, acho que tem muito ainda a evoluir. E inclusive já teve, né, convocações para a seleção venezuelana. Foram 4 jogos pela seleção principal. Inclusive os últimos jogos dele aqui, ó, até foi convocado no ano passado para os jogos contra o Chile e Colômbia pela sua seleção. Enfim, você acha que é uma boa? Você acha que valeria a pena o empréstimo desse jogador? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Até tinha deixado um outro aqui também, no ano passado, foi esse aqui, ó, Imanol Machuca. Ele que é argentino, mas aqui está mostrando Malásia, né? Não sei se ele se naturalizou ou foi algo assim. Enfim, também foi comprado caro no ano passado, que está emprestado ao Vélez, né? É um jogador que estava vindo reserva, mas voltou a ser titular pela equipe do Vélez. 15 jogos, 1 gol e uma assistência. Tinha uma partida dele agora no final de julho, foi comprado pelo Fortaleza por mais de 13 milhões. Era um nome também que eu ficaria de olho. No ano passado, 43 jogos, 4 gols e 5 assistências, mas diferentemente do Kevin, né, tem mais mercado e foi comprado por um preço mais alto também. Além disso, vive uma fase um pouco melhor do que o também, né, venezuelano aqui da América do Sul. Indo para mais um nome que eu achei interessante, é o Alanzinho, 25 anos de idade, chegou do Ferroviário nesse ano, ponta esquerda e tudo mais,